Neste vídeo, nós vamos corrigir o exercício 1 e o exercício 2 da terceira série do ensino médio na aula 2. Uma rede de estacionamento cobrava R$ 5,00 por 3 horas e agora cobra R$ 5,00 por 2 horas. O aumento do preço do estacionamento foi de quanto? Bem, então vamos pensar e vamos montar aqui uma regrinha de 3, em que eu tenho o valor e que eu tenha a porcentagem. Como assim? Vejam bem, se ele cobrava R$ 5,00 por 3 horas, você concorda que eu tenho que pegar esses R$ 5,00 e dividir em 3 partes? Certo? Então, esses R$ 5,00 em 3 partes corresponde a um 100%, ao valor que era cobrado no total. O que aconteceu agora? Agora houve uma mudança, e essa mudança diz o seguinte, que esses R$ 5,00 agora está sendo dividido em 2 horas. O que eu quero saber? Eu quero saber qual é a porcentagem que isso está representando. Então agora nós vamos fazer uma regrinha de 3, vamos resolver essa multiplicação cruzada aqui, ó. Os 5/3 vai multiplicar o x e os 5/2 vai multiplicar o 100. Então eu vou ter 5/3 vezes o x, que é igual a 5/2 vezes o 100. Percebam comigo o que acontece aqui, ó. Então continua os 5/3 de x igual. Agora aqui eu tenho uma multiplicação. E essa multiplicação é uma multiplicação de frações. Eu tenho que lembrar que aqui embaixo existe o número 1. Então, eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, eu vou ter 5 vezes 100 é 500, dividido por 2 vezes 1 é 2. Vamos continuar. Então, eu vou ter aqui 5/3 de x, que é igual. Se eu pegar o 500 e dividir por 2, o resultado é 250. Perceba que eu tenho um número que está dividindo. Ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 5x igual a 3 vezes o 250. Ao fazer esta multiplicação, nós vamos achar 750. Agora veja bem, esse 5 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vai ficar 750 dividido em 5 partes. Esta divisão vai dar como resultado 1 vezes 5 vai dar 5, sobra 2, 5 vezes 5, 25, 150. Esta é a divisão. Este é o resultado da divisão. Fizemos conta. Agora vamos interpretar. Se eu estava dizendo que 5/3 equivale a 100%, olha o que nós vamos fazer aqui, ó. Vou pegar aqui em cima essa que nós montamos aqui. Se eu estou dizendo que 5/3 equivale ao 100%, então 5/2 equivale a 150%. Mas será que houve um 150% de aumento? Não. O que houve é um aumento de 50%. Por quê? Porque eu vou pegar o 150, que é o novo valor, e diminuir daquele 100% que nós tínhamos. Isso significa que eu vou chegar a um aumento de 50%. Ou seja, quanto aumentou de 100? Aumentou 50, porque passou a ser 150%. Tá? Então, este aumento foi de exatos 50%. Neste caso aqui, a letra C. No exercício 2, nós temos a seguinte proposta. Uma pessoa pagou 20% de uma dívida. Se 4.368 correspondem a 35% do restante a ser pago, então o valor
total inicial da dívida é de... Primeiro, nós não sabemos quanto vale a dívida inicial. Então, a isso, nós atribuímos uma letra, o valor X. Isso aqui corresponde ao total da dívida. Ok? Agora, a segunda informação está dizendo assim: uma pessoa pagou 20% de sua dívida. O que é 20%? 20% do total. Mas como é que eu acho, vou escrever aqui, 20% de X? Primeiro eu tenho que lembrar que 20% é 20 dividido por 100 de X. Para saber 20% de X, agora, 20 dividido por 100 vai dar quanto? Vai dar 0,20. Ou simplesmente 0,2. Por que 0,2? Porque eu posso eliminar, eu posso simplificar esses zeros aqui. Então eu terei 0,2. Quando eu quero saber a porcentagem de alguma coisa, basta eu multiplicar por esse valor. Por exemplo, eu quero saber quanto é 20% de 100. 0,2 vezes 100. Se eu quero saber 20% de x, é 0,20 vezes x. Lembrando que 0,20 ou 0,2 é a mesma coisa. Até vou escrever aqui, ó. Ou eu posso escrever também como 0,20 vezes o x. Essa é a forma que eu descubro a porcentagem de x. Segunda informação. Se 4.368 correspondem a 35% do restante a ser pago, então vamos pensar assim, ó, 35% de... Qual é a dívida ainda? De 80% de X, concorda? 35% do restante, mas qual que é o restante? O restante ainda faltam 80% de X. Então, o que é que eu faço aqui? Lembrando que esse D se refere a uma multiplicação. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu pego o 35% de 80% de X. Tá? Então, a primeira parte está aqui, ó. Isso aqui. Agora eu vou para a segunda etapa, que é justamente essa conta que eu estou fazendo. Vamos separar aqui para não misturar aí os valores. Tá? Pois bem, quanto é 35% de 80%? Aqui é uma coisa que eu posso simplificar. Então, resta o quê? Resta 35, que vou multiplicar por 8, que vai dar exatamente 280. Sobre 100 vezes 10 é 1.000 de X. O que eu vou fazer aqui? Isso aqui eu vou simplificar. Ó. Então, sobra o quê? 28% de X. Ou seja, 0,28 vezes o X. Certo? Mas por que eu tive que fazer isso? Eu preciso saber quanto 4.368 representam no total da dívida. Ele representa exatamente 28% do total. Ele representa 35% do total do restante a ser pago e ele corresponde a 28% do total. Agora nós vamos começar a fechar a nossa ideia aqui. Ó. Temos aqui e temos o valor. Então vamos lá. Ó. Se eu somar aquilo que ele pagou, 0,20 de X, mais 0,20
28 de x. Para completar o 100%, falta quanto? Se eu somar 20 mais 28, vai dar 48. Diminuindo de 100, ainda restam 0,52% de x. Ou, não 0,52%. Restam 0,52x. Porque se eu somar o 0,20, o 0,28 e o 0,52, o resultado é 1. Ou seja, o 100%. Tudo isso, se eu somar, o resultado vai dar x, que é justamente o total da dívida. No entanto, o meu problema me traz uma informação muito importante. Ele diz que esse 0,28, ou seja, aquilo que eu calculei aqui como segundo, ele tem um valor numérico, que é exatamente 4.368. Então vamos substituir 0,20x mais 4.368 mais 0,52. Se eu somar todos esses valores, isso aqui vai dar o total da dívida, que é o valor x. Tem o x e tem o número que não tem x. Vou isolar o x. Então, eu vou trazer, vou levar tudo para o outro lado, o x. Então, vou ficar com 4.368 igual menos 0,20x menos 0,52x mais o x. Porque esse x aqui não mudou, de lugar. Então, não muda o sinal. Só os dois que estavam à esquerda eu trouxe para a direita. Poderia ter isolado a esquerda também, sem problema nenhum. Então, eu tenho 4.368 igual. Agora, se eu juntar os dois números negativos, vou ficar com negativo 0,72x, que eu vou somar com 1x. 4.368 igual. O que é que me resta aqui? Se eu tenho 1 e devo 0,72, vai me restar 0,28x. Esse 0,28 que está multiplicando, vai passar dividindo. 4.368 dividido por 0,28, igual a x. Quando eu resolver essa divisão, eu vou encontrar o resultado final. Né? Então, eu tenho ali 4.368 e vou dividir por 0,28 e vamos ver o que acontece, qual é o resultado final. Nós podemos fazer com a calculadora, mas vamos desenvolver essa divisão de números decimais aqui para relembrar um pouquinho como que se faz isso. Vou puxar aqui para cima a divisão. 4.368 dividido por 0,28. O que é que a gente precisa lembrar? Precisa lembrar que os números têm que ter a mesma quantidade de casas decimais depois da vírgula. Aqui tem duas, esse outro não tem. O que eu faço? Coloco a vírgula e acrescento 2 zeros. Estão equilibrados? Tem a mesma quantidade de casas decimais? Tem. Então agora eu esqueço a vírgula e vou dividir, na verdade, dois números inteiros. Tá? Então começamos aqui, ó. O 43 é maior do que o 28, então vamos lá. 1 vezes 28 é o próprio 28, vou subtrair. Vai emprestar 1 aqui, vai ficar 13. 13 menos 8, 5. Aqui ficou 3, 3 menos 2, 1. 15 é menor do que o 28. Vou baixar o 6 aqui. E agora eu vou resolvendo essa minha multiplicação. Vou tentar aqui por 5. 5 vezes 8 é 40. 5 vezes 2, 10. 10 mais 4, 14. Ao subtrair, resta 6 e aqui 1. Vou baixar esse outro zero aqui. Agora, vou tentar por 6.
Ah, não, tem um 8 aqui ainda, perdão. Ó, esse, vou puxar aqui, ó, pra gente não se perder, ó. Vou achar esse 8 aqui. Então aqui vai ficar 8. Agora sim por 6. 6 vezes 8 é 48. 6 vezes 2 é 12. Com 4, 16. Subtraindo, isso aqui fica 0. Perceba que sobraram 2 zeros aqui. O que eu faço? Vou acrescentar na chave. Então, ao dividir 4.368 por 0,28, eu vou chegar ao resultado de 15.600. O que é que significa o x? O x significa a dívida que ele tinha, tá? Então, portanto, 15.600, o resultado é a letra